Pronto. Boa noite, pessoal. Vou passar aqui, ó. Hoje eu vou um conteúdo básico assim, psicologia do trader, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, psicologia do trader. Eu vejo muito pessoal aí se batendo, né? Nas pesquisas aí que eu coloquei no grupo aí, o pessoal com dificuldade maior em confiança no trade, stop curto, né? Beleza. Então, assim, o que é que eu recomendo logo a princípio, né? Mantenham a mente treinada. Isso aí é uma coisa interessante que o pessoal faça, é a leitura de livros, né? Livros de desenvolvimento pessoal que venham a fazer com que a pessoa tenha mais facilidade de lidar com a própria vida, com situações, porque, por exemplo, a gente não recomenda que a pessoa venha a operar nervoso, estressado, brigado com a mulher, com os filhos, com os amigos, que não venham trazer nenhum sentimento para o mercado. Então, assim, livros que ajudam no desenvolvimento pessoal é algo que eu recomendo, né, não só para o mercado, mas para o dia a dia de cada um, porque a vida é um trader. Se você for analisar questão financeira, a questão para você, a sua vida financeira acaba envolvendo no pessoal, no financeiro, no emocional, mexe em tudo, né? Uma segunda coisa, um segundo tipo de livro que eu recomendo é a educação financeira, né? Livros aí de Robert Kiyosaki, Mark Douglas, né? Esses livros assim, tipo Segredo de Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses livros assim ajudam bastante, né? Para a questão também de você ter uma mente de, de, um, de uma pessoa que queira prosperar financeiramente, entendeu? Eu vejo muita gente que ganha na loteria e em 6 meses já está pobre de novo. Então, assim, isso aí é uma pessoa que não teve nenhum treinamento, nenhuma noção financeira de como investir. Então, isso aí ajuda muito, né? Se o pessoal aí tiver alguma dúvida aí, pode chamar aí no áudio aberto, ou então no chat aí, colocar alguma coisa, que aí eu vou passando as informações. Beleza, Alexandre? Vamos lá, continuar. Por enquanto aqui, Alexandre, eu só falei aqui de algumas coisas sobre livros, né, que a gente deve ler. Aí qualquer coisa está gravado, você dá uma olhadinha de novo. E também existe também os livros de psicologia do trader, né, que é esse aí, o Trading the Zone de Mark Douglas, tem Axiomas de Zurique e em afinidade, né? Tem livros que falam sobre questão de técnicas operacionais, né? Gerenciamento de risco. Isso aí envolve muito gerenciamento, muita parte de psicologia do trader, né? Então, assim, eu recomendo, logo de princípio, procurar esses tipos de livro para enriquecer a mente e não e não ficar pensando no que fazer com o dinheiro do trader, né? Uma outra coisa é exercite a técnica o máximo de tempo possível. Quanto maior tempo de tela, melhor. O pessoal brinca muito, né? Treina, treina, treina e desgrama. Pois é. Quanto mais tempo de tela, quanto mais acostumado você vê os padrões, quanto mais acostumado você vê os topos e fundos, as tendências e reversões de tendência, consolidação,
mais familiarizado você vai estar e mais preparado você vai estar para o mercado. Então, assim, veja quanto tempo você tem disponível no dia, sem desprender a questão aí da família, que eu acho primordial você ter essa ideia que família vem primeiro que mercado, né? Então, você tem que ver quanto tempo você vai poder desprender da família para poder colocar no trader, estudar, analisar, avaliar, se autoavaliar, né? E seguir essas dicas aí. Vou avançar aqui. Então, assim, outra coisa, né? Seja realista no que você quer. Não adianta você estar querendo ser trader, sendo que você só tem 1 ou 2 horas ao dia. Não existe um trader que só estuda e opera 1 ou 2 horas no dia, pelo menos de início, para aprender. Seja realista nisso. Outra coisa, metas, né? Você tem que prestar atenção nessa questão. Você está iniciando. Não existe você que já querer iniciar com a meta de 10 mil. Então, seja realista também nisso. Vamos lá. Não conte com os ganhos para gastar com as despesas do mês antes que o mês acabe. O que eu vejo muito é o pessoal dizer assim, fiz 300 pau hoje. Aí chega lá, já começa a postar foto, ó, gastando o dinheiro do mercado, gastando de tal. Você tem que pensar o seguinte, você é uma empresa, certo? Que arrecada valores. Quando você arrecada valores, esses valores você não vai gastar eles com o mês atual. Você está acumulando o seu capital, fazendo o seu salário para o final do mês para pagar o salário do outro mês. Pense que a informação que eu passo é essa. Por quê? Você ganha hoje, ganha amanhã, e aí você gasta amanhã, gasta depois, aí leva um loss que perde tudo. De onde é que você vai tirar agora o dinheiro que você gastou daquele trade? Tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a pessoa começa a fazer as coisas e começa a se enforcar. Tirando que ainda tem imposto de renda, essas coisas tudo que você tem que ficar ciente que você tem que pagar também. Então, assim, no final do mês você faz todo o apanhado de tudo que você ganhou, tira o imposto de renda lá e pronto. Aí sim, aquilo ali você considera, olha, ali é o salário. Depois eu vou falar lá de outra parte aí, disso daí. Então, assim, fixe na mente que seus ganhos são para acumular capital. Quanto mais você opera pensando, aqui eu logo de início já fiz isso, né? Eu cheguei assim e ganhei R$ 250 em um dia. Beleza. Isso na primeira vez que eu operei na bolsa. Eu já fui já num vizinho que tem um terreno, fazer uma cotação de quanto é que estava o terreno dele para comprar. Então, assim, logo no dia seguinte eu levei um lote de 600 pau. Se você estiver operando, pensando em gastar, você já está começando errado. Porque quando você já começa a fazer planos com o que está ganhando, você já está criando uma pressão psicológica dentro de você mesmo. É uma autossabotagem. Entendeu? Então, beleza. Os ganhos não são seus até que o mercado feche. Isso aqui, o pessoal já começa a falar, né? Ó, fiz 500 pontos, fiz 300 pontos, fiz tal. Isso no início do dia. Quando chega no final do dia, ele chega lá, já devolveu boa parte e depois fica pensando, fica se martirizando e até às vezes até com vergonha de falar lá que devolveu, entendeu? Então, isso tudo gera frustração no mercado que pesa no seu psicológico. Entendeu? Então, assim, só comece a achar, né, que o seu ganho
é seu a partir do momento que você decide que parou de operar. Entendeu? Ou o mercado fechar. Entendeu? Eu prefiro que o mercado feche, porque às vezes eu opero de manhã, depois de ver que eu tenho um tempo livre de tarde, vejo que tem uma oportunidade boa, vou lá e entro de tarde também. Isso aí é algo particular de cada um. Tente exercer o pensamento de percentual dentro do seu dia a dia. Isso aqui é interessante, que muita gente fica pensando assim, poxa, eu recebo um salário lá de 909 mil reais, né, colocar assim. Aí o cara chega lá, pronto, eu vou fazer uma feira, vou lá, eu fiz uma feira lá de 65 reais. Eu fiz outra feira eu fiz uma compra eu paguei a internet lá de 150 reais. O cara chega, o cara começa a ver esses valores e fica esquecendo que a soma de mínimos valores gera o capital total. Aí nisso daí eu passo para o pessoal assim, olha, pense nas coisas que você for fazer, ganhar e perder e gastar como um percentual. Porque se você pensar assim, olha, eu fiz uma feira de 65 reais, eu fiz uma feira de 6,5% do meu salário. O pensamento já muda, poxa, 6,5% de 100. Entendeu? Então, assim, você tem que começar a pegar essas informações assim, pensar assim, que você já vai começar a dar valor ao capital e já pensar assim, olha, se eu for dar um loss, quantos por cento do meu capital vai ser? E se eu tenho condição de fazer isso sem afetar meu psicológico? Entendeu? Então, eu dou essas dicas aí para vocês começarem a colocar no seu dia a dia. Entendeu? Só dando um exemplo assim, só de pão que eu compro aqui em casa, eu fiz um cálculo de 650 reais. Então, assim, pão todo dia, né? Batendo lá o pão todo dia, né? Vamos colocar assim, pão e manteiga, né? Pão, manteiga e leite. 650 reais. É metade de um salário. Eu comecei a cortar isso para ficar só 250 reais. Nos mínimos valores que você vai pegando no dia a dia, você já vai tendo uma ideia do que está gastando, entendeu? Gosto muito de pão, literalmente. Pão de tudo que é sabor, viu? Que eu faço um mistão. Mas bora lá. É... Então, assim, o planejamento te deixa confiante. Por que eu estou passando isso? O planejamento não te deixa ser pego de surpresa. Se está dentro do planejamento do trade, falar assim, você não tem aquele susto, né? Aquela surpresa de chegar e de te tirar do teu psicológico, entendeu? Então, assim, se você pegar e começar a fazer o seu estudo do dia, né? Fez o estudo do dia, fez lá, quanto é que você vai ter de stop no dia, quanto é que você vai ter qual vai ser a sua meta de ganho, meta qual vai ser o seu stop, qual vai ser o seu alvo. Se você tiver tudo isso aí alinhado, já ciente de como é que vai ser, você não vai ser pego de surpresa e você não vai afetar seu psicológico, certo? Uma outra coisa também que eu falo é mantenha tudo sob controle. Isso aí eu falo questão psicológica. Se você chega, está operando, leva uma porrada e começa a ficar nervoso, você tem que parar de imediato e se controlar. Porque se você sair do controle, você vai começar, ou você vai virar torcedor, ou você vai estar entrando e saindo rapidamente. É o que acontece muito aí com o pessoal
que entra, coloca um stop, fica com medo de perder muito, coloca um stop curto fora do stop técnico, e aí o mercado vai lá, violina e segue a favor, né? Então, mantenha tudo sob controle para para você saber o que você está fazendo, você também poder raciocinar, porque quando você perde o controle, você perde a razão, começa a operar através da emoção. Então mantenha tudo sob controle, tome uma água, saia de frente do computador por um tempo, vá tomar um banho gelado para aliviar a cabeça, para depois poder voltar para o trade, certo? Se ocorrer algo fora do planejamento, pare. Por exemplo, você chegou lá, entrou, seu stop lá era de R$ 400 no dia. Você levou uma violinada de uma notícia da que saiu hoje hoje não, ontem, né, do presidente da Petrobras que pediu demissão e você não conseguiu estopar, levou uma violinada lá de R$ 1.000. Para. Ou então chegou lá, levou uma violinada de R$ 350 e ficou só R$ 50 para sua meta de perda do dia. Pare. Você perdeu mais do que você poderia em uma operação só, que você tinha se programado para fazer umas 3 ou 4 ou 5 operações no dia. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser feito de imediato. Acontecer alguma surpresa fora do planejamento, pare, né? E aí logo em seguida vem a segunda parte. Refaça todo o planejamento com as novas variáveis. Isso aqui não é questão só de planejar valor de trade, valor de stop, valor de alvo. Também se refere a questão de estudo de mercado. Você chegou lá, fez 3 trades, né, bateu 3 trades e que levou loss, porque já está fora do seu programado, do seu planejamento, porque o seu planejamento também trabalha em cima de percentual de acerto, né? Para você refazer e saber onde é que você está errando. Entendeu? Então, refaça todo o planejamento dos seus trades com base nas novas variáveis, né? Vamos lá. Terceiro, gerenciamento de risco. Isso aqui é o que vai salvar a galera, certo? Então, assim, é o que vai te manter vivo no mercado, né? Eu já ia falar. Porque, assim, o cara que não tiver gerenciamento, o cara pode ter a melhor técnica do mundo, nunca vai conseguir ter lucro. Se o cara tem a técnica lá, né, que eu vi o pessoal falando, eu fui olhar na internet, realmente existe. Teve um grupo aí que pegou as fases da Lua como setup e conseguiu ter lucro, porque o gerenciamento dele chegou a ser 20 para 1, né? 20 de ganho para 1 de perca. E funcionava, entendeu? Funcionava. A questão é, eles tinham um gerenciamento de risco que se ele acertasse uma no mês, já parava o financeiro, já parava de operar porque já batia a meta no mês. Entendeu? Então, o cara que tem gerenciamento, o cara se mantém. Então, assim, isso aqui é muito importante. Esqueça sobre margem na corretora. Tenha a sua em particular. Muita gente diz assim, quanto é a margem da XP? Quanto é a margem da Modal? Quanto é a margem da Nova Futura? Esqueça a margem. Porque é o seguinte, quanto menor a margem, maior é o suicídio. Porque não existe o cara entrar com R$ 25 e querer operar sem ter medo de zerar a conta com 125 pontos de loss, com o contrato. Entendeu? Então, esqueça essa questão de margem de corretora. Você tem que criar a sua. Eu recomendo R$ 500
né, no índice e R$ 1.000 no dólar, para quem é iniciante. Então, assim, para o cara perder R$ 500 no índice, né, o cara tem que levar loss, vamos dizer assim, se for coloca no gerenciamento 3-1, o cara tem que passar o mês todo levando loss para só acertando o quê? Errando mais de 70%, coloca assim, errando mais de 70%. Então, assim, o cara tem que ser muito ruim mesmo. Então, assim, esqueça essa questão de margem de corretora. Porque se você quiser operar tranquilo, você não pode se preocupar com o valor financeiro que tem lá de capital lá no seu caixa. Porque se você ficar se preocupando, olha, eu vou entrar e eu não posso perder mais do que 10%, e aí seu gerenciamento chega lá, dá 55 de loss, entendeu? E aí você fica lá fica com a cabeça lá, olha, se eu não posso perder, aí acaba que em uma hora ou outra você está puxando o loss para perto, o stop loss para perto, entendeu? Então, assim, você tem que trabalhar baseado em estatística. Deixa eu ver aqui se já é essa parte. Vou voltar. Pronto. Determine suas metas diárias de ganho e de perda. Eu sempre falo para o pessoal, tem que ter meta de trade e meta de dia. Né? Você tem lá meta de, vamos dizer, meta de perda ou meta de ganho do dia, você coloca lá, você tem que ganhar R$ 1.000. E a meta de perca do dia é R$ 300. Então, assim, na hora que bater a meta de perda, tem que sair. Não tem que ficar pensando, olha, o mercado tá bom, eu vou tentar de novo. O mercado tá bom, vou tentar de novo. Aí acaba que sua perda vai aumentando, porque o seu psicológico está abalado e o seu sentimento de querer recuperar é muito mais forte do que o seu pensamento de seguir a técnica. Quando você está querendo recuperar, você entra em qualquer gatilho. Você não olha em que região está o gatilho. Entendeu? Aí acaba que você se passa e leva a violinada toda hora. Tirando que você quer, quando você já entra com esse sentimento, você também reduz o stop e aí você acaba levando o loss. Né? Então, tem a meta de ganho e meta de perca. Certo? No final aqui eu abro espaço para o pessoal perguntar, né? Que aqui tem uma galerinha aqui que vai querer, tenho certeza que vai querer perguntar. Então, assim, antes de cada trade, calcule o risco-retorno. Isso eu já falei em outro vídeo, que o pessoal entra e depois fica sem saber onde é o alvo e onde é que vai colocar o stop. Antes de entrar, você já tem que saber onde é o stop, e principalmente o stop, né? E o alvo, onde é o provável alvo, né? Também não tente colocar, não tente ser ganancioso, puxar lá para frente. Não faça isso. Então, assim, se você, principalmente os novatos, estão entrando agora, vão chegar a querer colocar, entrar, e na hora da euforia fica querendo colocar o stop em qualquer lugar. E aí, ou leva uma violinada, ou acaba deixando o mercado tirar uma boa parte do seu capital, esticando o loss, né? Fazendo com que a perca seja maior que o ganho. E uma outra coisa também se você entrou no trade e o trade está voltando contra você, você já determinou o stop, não mude o lugar do seu stop. Seja fiel no seu gerenciamento de risco, certo? Quando o mercado estiver indo a seu favor, né, vamos dizer assim, o mercado foi 150 pontos a seu favor, você joga o stop 75 pontos para frente da sua entrada e larga lá. Se ele voltar,
né? Aí você, provavelmente, quando ele avança assim, ele volta metade do caminho, então possivelmente não lhe pegue. Vou avançar aqui. Então, assim, não seja ganancioso nos seus alvos. Quando você for determinar o alvo, observe os topos e fundos e onde foi que houve uma grande reversão, um ponto onde houve uma grande reversão. Esses pontos são alvos que você não deve ultrapassar. Se você for olhar um topo que houve logo após ele houve um rompimento de linha de tendência, provavelmente esse alvo vai fazer uma mesma correção para depois ser rompido. Então, eu não recomendo, você chegou lá, está no fundo de uma consolidação de 1000 pontos, querer colocar do outro lado, esqueça isso. Provavelmente lá no segundo ou terceiro topo ele vai voltar para depois seguir, vai voltar tudo ou metade para depois seguir. Entendeu? Trabalhe dentro das estatísticas. Então, assim, ó, isso aqui é legal que eu falo para a galera, né? Se eu tenho 70% de acerto, eu não tenho que me preocupar com os acertos. Eu tenho que me preocupar que eu tenho 30% de erros, certo? Então, assim, eu tenho... esses últimos dias eu exagerei um pouquinho, eu fiz média de 20 operações por dia, mas estava dentro do meu gerenciamento. Eu tenho lá minha média de acerto é 65%, então tenho 35% de loss. Se eu fiz lá 20, se eu tenho 20 se eu tenho 20 trades no dia, eu não posso ter mais que 6 stops no dia. Deu para entender? Então, assim, se você tem uma meta, ou se você tem uma média de 60% de acerto, você já tem que ter a ideia, né, que 40% dos acertos das operações você vai perder. Então, mesmo que você leve 2, 3, 4 loss no dia, você sabe que é possível que você ainda recupere. E também tem a questão do gerenciamento. Se o gerenciamento de risco tiver 2:1, se você tiver o acerto de 60%, ainda está dentro do gerenciamento, entendeu? Você vai estar positivo, independente de você ter levado loss ou não, entendeu? Você vai estar lá positivo, tendo o gerenciamento 2:1 acima de 60%, beleza? Deu para pegar isso aí? Eu acho que eu me embaralhei um pouquinho nos cálculos percentual. Então, beleza. Pense, só recapitulando, pense, trabalhe com estatística. Pense lá, se você tem 60% de acerto, você tem 40% de erro. Não quer dizer que, se você bater lá os 40% de erro, você vai estar no loss. Seu gerenciamento está lhe cobrindo 2:1. 2:1 você vai ter mais da metade dos acertos, vai estar com o dobro do acerto acima do ganho, ou do loss, né? Me atrapalhei um pouquinho, mas acho que vocês entenderam. Vou avançar. Então, assim, já falei da parte de ter a mente treinada, já falei de gerenciamento de trade, ou de risco, e agora gerenciamento de trade. Essa parte aqui é mais operacional, certo? Então, assim, vou colocar aqui. Se você você está começando, não tem confiança e quer garantir alguma coisa, faça scalps. Principalmente para quem quer gerar gordura, né? Então, assim, por exemplo, você chegou lá, você está com R$500, você quer operar e ter pelo menos R$30 de gordura para arriscar no stop, você já vai fazer scalps curtos para garantir esse pouco capital como um stop para preservar seu capital. Entendeu? Você faz uma gordura para preservar capital, arriscando essa gordura como stop.
Então, eu particularmente uso o scalp. Faço 2 ou 3 scalps no dia para gerar essa gordura para depois fazer um day trade normal, certo? Coloquei essa parte de scalp primeiro, porque é ela que a gente faz durante o day trade, que é exatamente a parcial. Então, assim, se você entra lá, abre uma operação, o preço correu lá 50, 60 pontos, você faz uma parcial, essa parcial é o scalp dentro do seu day trade. Entendeu? Então, assim, você quer aliviar seu psicológico? Beleza, faça parcial. Você pega, você chegou lá, entrou com 2 contratos, ou com 3 contratos, fez parcial de 2,50 pontos, para você perder, para você levar um stop no 0 a 0, você precisa levar um stop de 100 pontos com esse um contrato que ainda tem, para anular os 50 pontos com 2 contratos. Deu para entender? Coloquei bem dinâmico isso aí. Então, assim, eu logo quando eu estava no início, que eu aprendi a fazer parcial, eu entrava com 3 contratos, né? Dava muito certo isso. Entrava com 3 contratos, fazia parcial com 2 e jogava o stop, tirava o stop do técnico e colocava o stop com 70 pontos de loss. Quer dizer, eu ainda saía com 30 pontos de ganho com um contrato. Se ele voltasse no loss, entendeu? Então, assim, eu acho isso aqui muito, muito interessante para quem está aprendendo, que tem problema de ficar nervoso quando o mercado está seguindo tendência, né? E aí acaba querendo sair no meio do caminho. Então, assim, quem gosta de surfar, isso aqui é perfeito. O cara pega e entra lá com, vamos dizer, entro lá com 10 contratos, faço parcial de 7, sigo com 3. E deixo ele sangrar com 3. Entendeu? Então, bora lá. Próximo passo é escalonamento. Escalonamento, eu vou até pegar aqui e colocar uma canetinha aqui, né? Quando o mercado começa, por exemplo, o mercado tem um topo nessa região, né? E o mercado vai subindo, né? E volta a essa região. O que é que a gente faz? A gente sabe que o mercado primeiro começa a querer consolidar. Então, assim, bateu nessa região, a gente sabe que é forte, dando um gatilho aqui, ou gatilho 2, né, se você quiser, gatilho 1, e você conseguindo fazer uma parcial aqui, você já está com, vamos dizer, você fez parcial, está com 10 contratos, fez parcial de 5. Você sabe que você está com metade da sua mão aqui. Aí o mercado começa a voltar. Esses 5 aqui, que você ganhou aqui, você já vai arriscar aqui em cima. O que é que você vai fazer? Quando o mercado voltar aqui, você volta aqui no gatilho 2, certo? E seu stop aqui vai estar praticamente no 0 a 0. Se ele descer aqui de novo, você pega, já volta a dar outra parcial aqui. Quando você fizer essa outra parcial aqui, o seu médio, que vai sair, que estava aqui, vai vir para cá para cima. Se continuar vindo nessa região, você vai pegar, dar outra entrada para completar a mão, o seu médio vai vir para cá, e você vai ir de novo lá fazendo a parcial. Então, fazendo isso aí, seu médio vai subindo, entendeu? E quando o mercado seguir direto, você, dependendo da situação, se o seu médio estiver muito lá em cima, você nem precisa mais fazer parcial, você desce com a mão cheia. Desculpa. Então, isso aqui, eu ultimamente estou começando a fazer, né? Porque eu entrava meio que afobado e às vezes dava certo, às vezes não, mas Peterson, que já tem muita prática aí, né? Vocês vão ver que ele faz direto. Ele pega, ele já faz assim. Deixa eu limpar aqui, apagar todas as entradas. Pronto. Então assim, ó, o Peterson já faz assim. O mercado subiu, desceu, ele já entrou aqui.
né? Que aqui tem um suporte, uma resistência. Aí ele já faz a parcial aqui e já deixa 3 entradas aqui, ó. Ele sabe que tem outra resistência aqui em cima. E ele sabe que o stop dele ele pode colocar aqui, que daqui, se ele bater, ele inverte. Então ele já coloca 3 entradas aqui. Quando chegar lá, volta, ele já pega uma entrada dele e já faz parcial de novo. Vai lá de novo, pega a parcial, ele já entra de novo e faz a parcial de novo mais embaixo. E fica fazendo isso. O médio dele vai subindo junto com o trade. Para quando chegar aqui, ele está com stop leve. Que o stop não acumula, entendeu? Então ele vai levar um stop desse, ele vai levar um stop desse aqui porque ele está gerenciando o trade dele. Isso aqui é o verdadeiro gerenciamento de trade. O pessoal, alguns chamam de escalonamento, mas isso aqui é o gerenciamento do trade, né? Beleza, deixa eu tirar aqui, apagar aqui. Próximo. Aproveite a aceleração dos preços. Hoje mesmo, ou ontem, né, teve essa questão do mercado aí, que saiu a notícia do presidente lá da Petrobras. Aí o que aconteceu? O mercado pegou, foi subindo, né, subindo. Aí quando chegou lá em cima, ele pegou, deu um gatilho mais embaixo, rompeu o fundo, deu um gatilho mais embaixo, desceu. Quando saiu a notícia, o mercado subiu de vez, bateu na linha de tendência e despencou. Se eu mostrar a vocês, eu vendi na ponta do pavio daqui. Quando o mercado começou a cair, eu fiz uma parcialzinha aqui e deixei ele sangrar. O que é que eu fiz? Como eu vi que o preço estava acelerado, estava com muito volume caindo, eu fui fazendo assim, ó, scalp. Vendia cá, comprava aqui. Vendia cá, comprava aqui. Vendia cá, comprava aqui. Vendia cá, comprava aqui. Então, assim, eu sabia que o preço estava acelerando, então eu fazia scalps curtos de 50 a 100 pontos. 50 a 100 pontos. Ia tirando o proveito dessa aceleração. Então, assim, você pode chegar, ver lá que o mercado está subindo e quando chegar em um momento que você vê que ele está despencando sem ter nenhum candle contrário, né, sem ele fazer nenhum candlezinho contra e descendo direto, você já pode se aproveitar dessa aceleração. Agora, scalps curtos, entendeu? Para quando o preço, se você der um scalp e o preço não pegar sua parcial, você poder sair a quantidade da parcial no mesmo ponto de entrada. E o seu trade que está vindo lá, que está lá em cima, se manter no mesmo ponto. Só que como você já fez essa gordura dentro da aceleração, você pode chegar aqui, ver que seu médio vai estar aqui em cima. E você vai estar tranquilo aqui em poder gerenciar para esperar um pullback e voltar a cair. Então isso aqui é aproveitar a aceleração do preço, né? Isso aqui tudo vai estar na apostila, viu? Então assim, tem a parte do trailing stop. O trailing stop, né, se você for pegar, fizer parcial e esperar o pressionar um pouco, vamos dizer, acima de 150 pontos, eu já acho recomendado você fazer um trailing stop descendo, deixando um espaço de 75 pontos, né? E descendo e mantendo essa distância de 75 pontos ou descendo candle a candle, né? Que aí depende muito do movimento, do mercado, da tendência. Então, isso aqui também é gerenciamento de trade. Alivia bastante o psicológico, entendeu? Porque só não alivia a dor de corno de quando violina e depois continua descendo. Né? Mas assim, você tem que parar de pensar que o mercado seguiu sem você. Você tem que começar a pensar assim, tirei tanto do mercado. Entendeu? Porque assim, o mercado sempre vai andar sem você. Esqueça o mercado
que você perdeu o movimento do mercado. O mercado está aí todo dia, toda hora, né, para você operar e conseguir tirar seus ganhos. Então, se não deu agora, daqui a 15 minutos pode ser que você consiga. Então, esqueça essa questão de você perder o trade, né? Não existe isso, né? Beleza. Então, já está de saída? Beleza, vamos lá. Próximo. Pronto, redução da mão. Essa questão de redução da mão aqui, eu falo muito na questão de desaceleração de preço. No caso assim, o mercado começa a cair rápido, certo? Vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui uma canetinha aqui, canetinha. Vamos dizer que você chega, o mercado está subindo, e aí chega no momento que ele bate lá numa resistência, e o mercado começa a cair. Quando o mercado começa a cair, você começa a perceber que ele está fazendo uns candles grandes. Quando você começa a perceber assim que os candles começam a ficar pequenos e dependendo até indo alguns contras, eu recomendo a redução da mão, se você tiver com a mão cheia, né? E fazer algumas realizações parciais, que pode ser que ele volte a fazer um pullback para depois cair. Então, para você não ter que devolver muita coisa, né, muito ponto com mão cheia, você realiza uma parte e garante no bolso e só deixa ele voltar uma parte. Sabendo que a maioria das vezes o mercado corrige metade do movimento anterior. Então, se você já sabe que vai corrigir metade do movimento anterior, você sabe que se você deixar voltar muito, se o movimento for muito longo, você deixar voltar muito, você está deixando voltar muito capital, muito dinheiro. Então é melhor você reduzir a mão para você, se você quiser, se ele voltar de imediato aqui, você seguir com mão pequena, ou se tiver lá, vamos dizer assim, um topo mais baixo lá, e que bater lá com a distância lá do metade do movimento, você poder entrar lá no outro gatilho, completando a mão e seguindo o trade, né? Descendo, fazendo, como o povo fala, surfando tendência. Então, existe a redução da mão também, nisso daí. Né? Pronto. Trabalhando com a gordura. A melhor coisa que tem, né, no mercado, para você aliviar o trade, é você saber que você não está perdendo o capital inicial. Então, assim, se você lá tem R$500 na conta e você ganhou já 100, o seu stop, assim, no meu caso, né, eu faço assim, meu stop é R$80. Eu já não trabalho mais com stop técnico, né, eu trabalho em cima de stop financeiro, né, de certa forma casado com o técnico, né, eu pego os R$80 e vejo se meu stop, com quantos contratos eu utilizo, né, eu posso fazer para que o stop técnico fique dentro desse capital, né? Esse capital fique dentro desse stop técnico. Aí, fazendo esse cálculo, eu fico tranquilo, porque eu sei que se voltar o preço, eu não perdi meu capital. Porque o problema do trader iniciante é perder o capital inicial. Se ele perder o capital inicial, o emocional dele fica abalado. Então, se você está perdendo do que já ganhou, menos mal. Mas se pagar para o mercado, é problema. Entendeu? Então, bora lá. Sim, hora de sair, stops consecutivos. Eu faço assim, ou eu tomo loss de 3 loss seguidos, consecutivos, né? Ou eu levo, vamos dizer assim, se eu tenho lá R$500 de loss ou de ganho, eu determino entre 150 e 200 de loss. Então,
ou eu bato o meu loss diário, ou 3 stops consecutivos. Mas nem sempre, vamos dizer assim, se você bater esses 3 stops consecutivos e ainda tem mais que 50%, vamos dizer, da sua meta de loss, você vai parar, você vai sair do mercado para esfriar a cabeça. Não vai sair do mercado para parar o dia, vai sair para esfriar a cabeça, fazer a parte do gerenciamento de trade, né? Que é você chegar lá, saiu do seu planejamento, faz a reavaliação do trade toda de novo, para depois você entrar de novo. Se você levar 3 stops consecutivos, tem alguma coisa errada com você. Você tem que voltar, reavaliar, reanalisar o gráfico todo, olhar onde você está errando para depois tentar de novo, até bater o seu stop diário. Entendeu? Então, isso aí é algo que eu coloco, que eu utilizo meu como meta. Né? Chego lá, 3 stops no dia, eu paro, avalio, tenho ainda margem de stop do dia, eu vou lá e tento de novo. Se depois de que voltei eu levar mais 3 stops, e mesmo estando ainda dentro do da meta de stop diário, eu paro, mesmo ainda tendo sobra para eu poder gastar. Por quê? Se eu sei que eu levei 3, não me corrigi, levei mais 3, provavelmente eu não vai me corrigir de novo. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa na minha cabeça que não está funcionando direito. Então, melhor parar o dia para não perder mais. Certo? Então, assim, essa é a dica que eu dou. E a última, né, só mesmo para encerrar aqui a noite, avalie o gráfico o tempo todo, né, segundo a técnica. Você está lá operando, deu um stop, você tem que olhar o porquê que você levou o stop, onde foi que você errou na técnica, puxar o zoom, ajustar, fazer a leitura, né, colocar suporte e resistência, se ele criou um novo suporte, uma nova resistência durante o dia, você já tem que observar isso. Então, assim, sempre está observando o mercado de acordo com que você for levando stop e de que também que for fechando as suas entradas. Fechou a entrada, faz a avaliação do gráfico todo de novo, para depois saber se o mercado ainda vai continuar a tendência, até onde ele pode ir, né, onde é o ponto de reversão que houve no diário. Então, assim, isso aí tudo faz parte do dia a dia do trader. O cara tem que saber essas ferramentas aí do gerenciamento de trade, a parte do gerenciamento de risco, né? Questão de se manter o tempo todo treinado. Se o cara passou lá uma semana sem operar, não vá operando logo de cara, vá para demo, refaça todo o treinamento para depois entrar no mercado novamente. Isso porque o mercado tem ciclos. Se você não acompanha os ciclos, quando você sai agora e volta daqui a uma semana, o mercado muda. O mercado é volátil. Então, muda o tamanho de stop, muda o tamanho do movimento, muda tipo de movimento, se é consolidação, se é tendência de alta, de baixa. Então, assim, você tem que, primeiro, se você deu uma pausa durante o mês, você viajou, foi para as férias, tal, não operou, faça uma avaliação do mercado, entre na demo para saber como é que está tudo, né? Saber se o volume financeiro que está rolando ali está tendo muita volatilidade, para depois, no outro dia, entrar. Certo? É a recomendação que eu dou. Vou abrir aí espaço para perguntas. Tem aí alguma pergunta a vocês aí? O Júnior saiu. Patrício, Bruno, Alves, Marcos, Alexandre. Pra mim, foi show de bola, tá de boa. Boa aula, bem intuitiva. E com os mais aí que estão aí participaram, se
estão com dúvida. Marcos, Eu tenho uma pergunta. diga. Então, quando eu estou posicionado, Certo. eu percebo que eu não saio fazendo parcial. Uhum. E ele volta 50% normalmente, Certo. o preço, né? Uhum. O ideal é fazer esse parcial, porque quando eu consigo chegar no alvo, eu percebo que quando eu saio, o valor que vem de ganho vem menor do que eu esperava. Porque assim, ó, porque você está muito ligado ainda em financeiro, né? Então, assim, se você está querendo um financeiro grande, você não tem que se preocupar com quantidade de pontos. Você tem que se preocupar com quantidade de contratos, entendeu? Então, assim, Entendi. se você tem uma meta lá de R$ 500 no dia, você tem que observar assim, ó, quantos pontos em média você faz no dia, entendeu? Tá. E aí, com essa sua média, você vai ver quantos contratos você precisa para bater na média de pontos que você consegue fácil, você conseguir bater a meta de R$ 500. Entendeu? Então, assim... Tá, mas uma dúvida. Hum. É correto, por exemplo, assim, ou eu saio na mão, ou chega no meu alvo, né? Mas é correto eu esperar chegar no seu alvo, ou o correto é ir fazendo essa parcial? Ó, assim, o que é que eu faço? Eu entrei vamos dizer que eu entrei lá com metade da mão. Se eu entrei com metade da mão, eu faço uma parcial vamos dizer, entrei com, minha mão cheia é 10. Eu entrei com 5. Se o mercado me deu a oportunidade de, no caso, seguir, eu faço parcial com 3. Se ele voltar a 50%, eu entro no gatilho 2 com mais 5. Entendeu? Tá. Uhum. Eu completo minha mão no gatilho 2. Entendeu? Para depois ele voltar e eu fazer outra parcial com mais 3 e seguir com 4. Em vez de seguir com 2, eu sigo com 4 agora. Entendeu? Mas assim, essa questão de gatilho 2 acontece muito quando ele tem contratendência. Quando você está em uma contratendência ou então em final, em alvo, em zona de alvo. Entendeu? Entendi. Em Brito, mas deixa eu tirar uma dúvida. O mercado em consolidação, ele tende a te dar mais gatilhos do que o mercado em tendência? Rapaz, a consolidação, a maioria das vezes é gatilho 2. Você não precisa dar gatilho 1, porque você já sabe que a zona que ele vai voltar é aquela região ali do fundo da consolidação e outra do topo da consolidação. Então, se você viu que ele bateu na zona e já fez sombra, você não precisa dar gatilho, você já entra. Entendeu? Aí você fazendo isso, vamos dizer assim, normalmente ele dá 3 topo, 3 fundo para depois sair da consolidação. Só um exemplo, né? Não é sempre. Mas assim, você sabe que se você for lá, entrou, pegou, saiu do outro lado, já entrou do outro lado, saiu de... Aí foi, vamos dizer que acertou 4. A quinta, se der errada, só vai anular uma das 4. Você saiu ganhando 3. Entendeu? Você tá utilizando a gordura, trabalhando a gordura para ganhar mais. Entendeu? Para arriscar ganhar mais. Entendeu? Entendi. Então, assim, a ideia é, se você tem pouco capital, faz scalp primeiro, né? Faz só a parcial, como, né? A parcial é scalp. Então, você faz só o scalp e depois de acumular esse valor, aí sim você vai lá e tenta um day trade arriscando a gordura. Que aí você fica despreocupado que está perdendo capital. Entendeu? Isso aí vai ser para você, como se você estivesse operando sem emoção.
Porque você já não está gastando mais gordura, não está gastando capital, está gastando da gordura. Entendeu? Entendi. Eu tenho feito assim, ó. Eu tenho, quando eu pego o gatilho, normalmente é um retorno. Eu tenho entrado com uma ordem aberta e várias ordens oco. As ordens oco têm dado lucro, né? E a ordem aberta... Deixa eu lhe falar, ó, ordem oco, quando você coloca assim, algo já pré-determinado, atrapalha mais do que ajuda. Porque o mercado é volátil. Então, assim, vai ter stop seu que pode ser 50, mas tem stop que vai ser 120 pontos. Então, você colocar lá, vamos dizer, você colocou lá já programado, que é uma ordem de 50 pontos, vai ser violinado toda hora, porque o mercado, no mínimo agora, atualmente, o mercado está a 120 pontos de stop. Entendeu? Entendi. Então, não adianta. Ah, tá. Entendeu? O que eu estou fazendo é assim, ó. No repique do preço, eu estou com uma ordem oco de 20 pontos. Ele vem, dá essa minha oco. Não, no caso de parcial. Isso. E aqui está aberto da sequência. É pouco, velho. 20 pontos é pouco. Para você operar e fazer uma parcial com 20 pontos, você tem que entrar assim, pelo menos assim, no mínimo assim, uns 10 contratos e fazer parcial com 8. De 20 pontos, 8. Para você conseguir ter um stop aliviado, entendeu? Com os dois. Ah, então entendeu? E é por isso que eu tô falhando. Você tem que fazer no mínimo aí, tu entra com quantos contratos? Normalmente 5 contratos. Pronto, 5 contratos você pode fazer um stop uma parcial de 35 pontos com 3 contratos, tá tranquilo. Ah, bacana. Entendeu? Faz 35 pontos, 3 contratos, que é mais do que 50% da mão. E você vai estar com um stop mais ou menos de 50 pontos de gordura, vamos dizer assim. Entendeu? Entendi. Mas assim, do jeito que o mercado está esticado, tu consegue fácil 70 pontos. Entendeu? Entendi. Mas muito bacana essa aula que se deu hoje, porque já devolvi muito pro mercado, sabe? E o psicológico atrapalha mesmo. Se quer recuperar, já era. Assim, o que você tem que se preocupar é o seguinte. Hoje você está lá com R$500. Você não pode fechar o dia com menos que R$500. Se você fechou o dia acima de R$500, você está no lucro. Isso. Entendeu? Então, a sua preocupação é só, primeiro, gerar gordura. E depois disso, é lucro. O que vier é lucro. Entendeu? Porque o seu capital você tem que proteger. Entendeu? E a proteção é a gordura. No caso, é errado um violino. Eu percebo que eu vou ser bilionado, ele está voltando, eu saio da operação no 0-0. Mas quando você é violinado, normalmente é porque você colocou o stop no lugar errado. Porque o stop é técnico. O stop é técnico, entendeu? Então, assim, se você vê que tem um ponto de suporte e resistência, que o mercado fez um gatilho 2, gatilho 1, provavelmente esse suporte e resistência você vai fazer uma contra-tendência. Porque se você for operar a favor da tendência, você tem que esperar um pullback de um fundo mais alto. Vamos dizer uma compra, né? Você vai entrar numa compra. Você tem que esperar um pullback com um fundo mais alto. Entendeu? Esse seria o melhor ponto. Se você chegar a entrar, está subindo, bateu numa resistência e você vai vender, essa venda é contra a tendência. Contra a tendência você só faz se você tiver experiência e gordura. Entendeu? O cara que não tem prática, né, que é iniciante, nunca deve entrar em contra-tendência, né? E nunca deve entrar no primeiro fundo mais alto. Se o cara entrar no primeiro fundo mais alto,
ele pode fazer uma consolidação e violinar ele. Entendeu? Então, se ele entrar no terceiro fundo mais alto, né, no caso, depois do segundo fundo confirmado, deu para entender? Deu. Aí é o que é chamado, que é o terceiro toque da linha tendência, que o pessoal chama, é o movimento mais conservador de todos. Entendeu? Porque assim, além dele quebrar a linha de tendência, confirmar fundo mais alto, é o melhor ponto de todos, onde todo mundo sabe que o movimento já inverteu e todo mundo está entrando, por isso que tem um volume tão grande. Porque vai entrar quem está operando com indicador, vai operar quem está entrando, quem é fundamentalista, vai estar entrando os price action, né? Vai estar entrando também o pessoal dos bancos, né? Então, assim, os grandes players. Então, assim, tem um volume tão grande, por isso que a maioria das vezes que você vê, esse terceiro toque da linha de tendência, ele dá um volume de aceleração. Entendeu? Ele faz candles cada vez maiores, rompendo o fundo sem um candle de retorno. O terceiro toque. O terceiro toque da linha de tendência. Entendeu? Às vezes acontece o terceiro toque da linha de tendência na micro tendência e também na macro tendência também. Então funciona em todos. Entendeu? Entendi. Mais alguém aí tem dúvida? Tá bom, show de bola, né? O Bruno aí, tem alguma dúvida? Alexandre? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Sim, pode falar. Para me aprofundar na técnica, eu mandei imprimir a apostila que você me enviou por WhatsApp. Certo. E você acha que o estudo da apostila ali é um resumão. Tô tentando ler e tudo que você me mandou ali, e lógico, com o tempo que eu tenho, né? Você acha que preciso, além da apostila, o que precisa mais? Acompanhar os vídeos ali? Você acha que já dá uma boa... Olha, quanto maior a quantidade de... Porque assim, às vezes o pessoal pensa que tempo de tela é só ver mercado. Tempo de tela também é estudo. Entendeu? Então, se você pegar os vídeos do YouTube, do pessoal que ensina a mesma técnica, entendeu? No caso, tem o Peterson, tem lá o Mundo Trader, tem o Renan da Modal, né? Tirar aqui, Gilton aqui tá. Então assim, se você for olhar essa galera que ensina price action, que ensina a mesma técnica, você está tendo tempo de tela. Você está aprendendo. Então assim, quanto mais tempo de tela você tiver, melhor. Entendeu? Você pegar a apostila, ler e tentar visualizar o que a apostila está dizendo no gráfico, porque assim, a apostila só vem dizendo o conceito para você ter a ideia de onde olhar no gráfico, o que olhar e onde olhar. Porque tem muita gente que olha o gráfico e não sabe para onde vai, o que faz, entendeu? Então, na apostila, só vai lhe dar uma direção do que fazer. E o price action não é algo fixo, algo que... se você disser assim, olha, eu quero ser que nem o Peterson, você nunca vai ser igual a ele. Porque o price action envolve a questão de confiança, questão de financeiro, questão de agilidade, né? Familiaridade, né, com gráfico. Então assim, para você ter o mesmo desempenho dele, você precisa ser ele, precisa ter a personalidade dele, o perfil dele. Eu te fiz essa pergunta
fiz essa pergunta porque, assim, ó, virou moda falar candle gatilho, né? O gatilho. Isso. E em alguns vídeos eu tava vendo o povo falando que tudo quanto é padrão de reversão de candle é um gatilho. Uma vez perguntei para vocês ali numa live, eles falou que não, até o Peterson falou, né? Uhum. E Vou te mostrar aqui uma coisa. Aqui na apostila aqui do operacional que eu estou fazendo aqui, deixa eu colocar aqui. Daí o medo é de aprender com alguém que está ensinando errado, né? Não, mas assim, ó, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui no ponto certo aqui, viu? Rapaz, espera que é muita coisa aqui, viu? Não, eu tô... Aqui, ó. O que é o candle gatilho? Deixa eu te mostrar aqui. Tá conseguindo ver aí? Tô. Deixa eu colocar aqui para visualizar. Pronto, beleza. Para ver o que é que vocês estão vendo aí. Então assim, ó. Tá conseguindo enxergar isso aqui? Sim. Pronto. O candle subiu e desceu, deu gatilho. Esse movimento aqui, na teoria de Dow. Deu para entender aí? Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Subiu. Topo mais baixo, rompimento de fundo. Quebrou uma tendência. Quebrou uma tendência. Por isso o nome gatilho, por isso que a gente considera o gatilho a melhor entrada, porque a confirmação da inversão da tendência, segundo a teoria de Dow, né, em uma microtendência. Entendeu? Entendi. Se opera em 5 minutos, dá para acompanhar no 2 minutos a quebra dessa... Não, eu só opero 1 minuto. Todos os tempos são iguais. Certo? Todos os tempos são iguais. A diferença é que se você colocar lá 60 minutos, 60 minutos vai ter 60 candles de 1 minuto. Então, então 60 minutos é o resumo desses 60 candles de 1 minuto. Você não vai ter o detalhamento do movimento. Entendeu? Deu para entender aí? Deu. Num time frame maior. Então assim, o que tem em 60 minutos, tu vai ter dentro de um candle 60 candles de 1 minuto vai estar dentro de um candle de 60 minutos. Então, se você olhar, a diferença é só que você vai ver menos informação do que o de 1 minuto. Ou de 60 minutos. Já é. Entendeu? Então, esquece esse negócio de, vou operar nos 5 minutos, tá? Vou operar no 1 minuto, vou operar nos 60 minutos. Esquece isso.